FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitar Faculdade. Você já conhece a Unitar Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitarfaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitar Faculdade. Você já conhece a Unitar Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitarfaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao FPX Cast, começando o 5º episódio. Eu sou o Flávio Paradella e vamos trazer aqui mais um convidado muito especial aqui no FPX Cast. Vamos lá, agradecendo a sua participação, sempre com essa audiência. Você que já está acompanhando o FPX Cast, está aí no YouTube, já faz aquela ajuda aqui ao podcast. Deixa o seu like, se inscreva, clica no sininho, tem notificação, tem tudo que puder fazer, gente, ajuda demais. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda para a gente conseguir ter um alcance maior e falar para ainda mais pessoas. Porque a ideia é essa, é trazer a informação, trazer as pessoas aqui da cidade de Campinas, da região de Campinas, a gente entender como essas pessoas se formaram e como elas chegaram a essas posições. E por isso, peço essa gentileza de joinha, dá esse like sensacional, se inscreve no canal e compartilha. Tá acompanhando o FPX Cast no computador aí, tá com o WhatsApp aberto? Compartilha no grupo dos amigos, manda na lista de transmissão, tudo que você tiver, tem comunidade, pode mandar em qualquer lugar. Coloca no Facebook e tá pelo celular, também faça a mesma coisa, isso ajuda demais. Então eu agradeço essa gentileza e agradeço essa audiência que tá muito legal, a gente chegando ao 5º capítulo do FPX Cast. Também agradecendo e muito, os parceiros aqui do FPX Cast, mais uma vez o oferecimento da Unitar Faculdade, da Demais Seguros, o apoio do Leandro Garcês Advogados, da Banca do Rock, hoje com a camisa do Twisted Sisters, sensacional. Todo FPX Cast tem uma banda diferente, uma camisa diferente hoje. Twisted Sister trazendo aí a música aos anos 80. Para você que gosta de I Wanna Rock, a gente vai ter muito rock and roll aqui, mas não dessa forma, a gente vai conversar bastante. E agradecendo também o Clube Cultura e essa caneca, a Cari Campinas que fez pra gente. Agradeço demais aí a todos que ajudam o FPX Cast. Duque Studio e Podcast, o Thiago aqui nessa supervisão técnica espetacular. A realização do FPX Cast é da FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá então, começando com a introdução desse entrevistado, e agradeço mais uma vez, espetacular a ter aceitado esse convite, o vereador aqui de Campinas pelo Novo, Paulo Gaspar. Aqui eu agradeço de coração estar participando aqui desse 5º episódio do FPX Cast. Muito boa tarde, vereador. Eu que agradeço, Flávio, uma honra, uma alegria estar aqui com você no seu programa e admiro muito o seu trabalho desde sempre. E não sei se você sabe, eu fui sócio do Cultura há muito tempo. Humberto Camargo mandou um grande abraço para você. Humbertão está acompanhando a gente. Humberto Texaco. É ele mesmo, Humberto Texaco. Esse é o homem no Cultura que abre e fecha aquele clube. 7h30 da manhã, num sabadão, no domingo, ele tá lá, bom dia. E jogando tênis o dia todo. Sensacional. Diz que já ganhou muito de você. E eu já aposentei faz 10 anos. E ele continua. Ganhou o campeonato lá, hein?
Ganhou o campeonato de tênis. O homem é sensacional. Grande abraço. Humberto mora no coração também, ele e esposa. São duas pessoas sensacionais. Vamos lá, Paulo Gaspar, arquiteto urbanista, vereador aqui em Campinas, neste 5º episódio do FPX Cast, contando um pouquinho da trajetória política, mas vamos começar, como a gente sempre faz aqui no FPX Cast, porque a trajetória política está mais fácil da gente entender, mas eu quero entender também como surgiu o Paulo Gaspar, essa integração com Campinas. Eu sei que você tem uma integração muito grande com a região do Guanabara, né? Morou, estudou. Até hoje está lá a família, né? Então, como se formou essa pessoa que hoje foi um ativista, continua sendo um ativista, sim, continua sendo arquiteto, continua sendo esse urbanista, mas é vereador aqui na Câmara, um dos 33 da Câmara de Campinas. Legal. Eu vim de Bebedouro, nasci em Bebedouro, perto de Barretos. Vim com 5 anos de idade, ou seja, estou com 60 a 55 anos, eu sou campineiro, né? E morando na mesma casa até recentemente, um mês atrás, quando a gente botou a casa no chão, uma das polêmicas, aí até falei com o nosso secretário de planejamento hoje, que eu sou caçula de 5 filhos, e a gente tem essa casa aí de herança dos nossos pais, e a gente resolveu botar a casa no chão, uma casa que foi toda a nossa história lá a vida inteira, mas que a gente está vendendo a casa para uma consultora que vai fazer um prédio, e se deixar a casa abandonada, você viu o que aconteceu. Sim, lá, né? Exatamente. Não é só mais nóia invadindo, é pessoal da Unicamp. Esse é o pior ainda, porque depois você não tira mais. Então, vamos botar a casa no chão. Então, a vida inteira foi ali no Guanabara, e minha mãe se mudou para 2 quadras dali, e eu continuo frequentando do mesmo jeito, tenho um apartamento aqui no Cambuí e continuo, né? O Cambuí é uma extensão do centro, né? Continuamos a nossa vida ali até hoje. Como é que foi essa infância? Eu sei que agora a gente ainda vai falar dessa casa, desse assunto polêmico, é uma das situações complicadas da região central de Campinas. Guanabara está nesse bloco central da cidade e sofre muito, como Vila Itapura, como Vila Industrial e todos os bairros que formam então a região central. Eu queria saber dessa infância, adolescência, dessa formação para chegar a essa pessoa hoje, que é um dos poucos que a gente pode colocar na Câmara de Campinas, que tem uma formação liberal, né? Sim. Eu desde os 10 anos de idade, meu pai já me incentivou a escolher a profissão que eu queria. Ele viu que eu tinha essa sensibilidade, essa preocupação, o que eu vou ser no futuro, tal. Moleque, ele já deu aquela pilha e eu há 10 anos quero ser arquiteto. Desde lá eu já sabia. Aí ele investiu, com 12 anos eu já comecei a trabalhar em obra, auxiliar de pedreiro, fiz curso de desenho arquitetônico, comecei a fazer desenho para escritório e já foi. Depois eu fui fazer o colégio técnico da Unicamp, em edificações, e aí eu fui fazer a faculdade para ter o diploma. Basicamente é isso, porque se não precisasse a obrigação de um arquiteto ter um diploma para assinar um projeto, eu nem teria feito faculdade. E aí Toninho, nosso querido ex-prefeito Toninho, foi meu professor na PUC, né? Mas toda essa formação aí eu devo ao meu pai, assim, que incentivou bastante. Minha infância foi em Bebedouro, os primeiros 5 anos aí na rua, né? Bebedouro era um ovo, né? Como qualquer cidade interior, assim, bem tranquilo. A hora que vim para Campinas, aí uma cidade já bem maior, só que naquela época, não sei, chuto aí, uns 400 mil, 500 mil pessoas no máximo. Mas já era para nós um outro mundo, né? Aí fiz o culto à ciência, estudei no colégio técnico da Unicamp, e a Fonte São Paulo, que cresci e vivi dentro do clube da Fonte São Paulo. O Cultura foi depois dos 30 anos. Mas é interessante. Uma pessoa que vem a Campinas, é uma Campinas muito diferente. Você não citou cerca de 400 mil pessoas, mas se a gente faz um retrato do que é a região central, a própria Campinas era uma cidade muito mais tranquila, né? 12 anos de idade, eu ia trabalhar numa obra lá na Vila Industrial, pegava ônibus sozinho. À noite eu ia fazer curso no Mercadão. Você imagina o Mercadão hoje como está lá, uma Cracolândia? Eu, com 12 anos de idade, eu ia sozinho a pé, da Barão Tapura até lá, fazer um curso de desenho de arquitetura, durante 1 ano e meio. Então, assim, meu pai ficava super tranquilo, e eu também, não tinha problema de segurança. Então, você imagina a diferença. Você conta isso pra família? Loucura. É inimaginável, né? É uma coisa assim que parece que não, é fora da realidade.
Aí eu ia para Limeira, que eu fiz o Cotil, né? Colégio Técnico da Unicamp, carona, 1 ano de carona, assim. Pegava boleia de caminhão todo dia. Não tinha essa preocupação, assim, puta, o que vai acontecer? Ia pra beira da pista, lá na Anhanguera, no posto, pegava carona direto. Cada figura, cada louco que você pegava, né? E cada história vai contar. E os caras paravam, né? Porque assim, da mesma forma eles, né? Vou dar carona pro maluco aí, quem que é esse cara, né? E dava direto, tranquilo, fácil. Então, era outro mundo, né? Era outro mundo. A formação política, esse ideal liberal, e tendo como professor na PUC, Toninho. Toninho ligado ao PT, ligado não, era um dos grandes nomes do PT aqui de Campinas. E é um espectro muito diferente do que a gente coloca hoje com o senhor. Mas naquela época o senhor já era um liberal? Não, eu era total analfabeto político. Naquela época eu tinha 18 anos de idade e hoje, até uns 50 anos, hoje estou com 60, até uns 50 anos de idade, eu era analfabeto político total, não sabia nem o que era política. Você tinha aquela noção assim de que é coisa ruim. É coisa ruim, é lugar para bandido e vagabundo. Continuo achando, só que mudou um pouquinho o contexto. Mas naquela época, para mim, o Toninho era apenas um professor de arquitetura e eu trabalhava com ele nas favelas do São Marcos, porque ele fazia regularização dos barracos e tal, e eu ia lá como um aluno aprendendo, mas também prestando serviço de arquitetura, né? Que hoje é uma luta minha para fazer esse trabalho com a Coab com assistência técnica nas comunidades, nas periferias, né? Isso o Toninho já fazia lá atrás. Então foi muito legal, mas a convivência com ele, infelizmente, foi muito curta, né? E eu, mesmo no colégio e tanto na faculdade, minha faculdade eu ia só para fazer prova e entregar trabalho, porque eu já trabalhava. Trabalhava com o falecido Ricardo Badaró, depois com o Fábio Penteado. Então não tinha tempo, né? Minha esposa que está aqui acompanhando também, desde aquela época que eu conheci no escritório do Badaró, e eu não tinha tempo para me dedicar à faculdade, à festinha, a me enturmar com os alunos, então, com os colegas. Então eu só trabalhava, era workaholic desde sempre, e fiz o curso assim em 5 anos só para pegar o diploma mesmo. Até porque o Cotil dá de 10-0. Jura? 10-0, disparado. Mas isso naquela época. Hoje eu não posso falar da Faculdade de Arquitetura, que é uma das mais... PUC hoje é uma da segunda melhor aí, depois da Unicamp, né? A USP, lógico, em primeiro, Unicamp, PUC, tá super bem conceituada, mas naquela época lá, 1982, o meu RA, né? A pegada era diferente. Ex-vereador, então vamos lá. Como você disse, um analfabeto político, e até pouco tempo, então, um analfabeto político. Sim. E um workaholic, já sabendo que queria ser arquiteto e um urbanista. Como é que foi esse período profissional? Então, assim, se tornou graduado, agora, para poder exercer, tem o diploma. Como é que foi o trabalho aí de colocar a mão na massa mesmo, ter a própria empresa, ter o próprio trabalho? Como eu já desde os 12 anos trabalhava, e na época do colégio eu já trabalhava também, quando eu fui na faculdade eu já tinha meu escritório, sociedade com a outra arquiteta, Raquel de Castro Silveira, e depois eu fui convidado para trabalhar com o Fábio Penteado, então, sabe, foi uma coisa bem tranquila e, assim, fui muito bem sucedido na profissão. E ao entrar para a vereança e ser convidado para partido político para participar, eu estava no auge da carreira. Não esperava ser eleito. Ao ser eleito, eu fechei meu escritório para poder me dedicar integralmente ao mandato. Então, parei no auge da carreira, assim, tipo, sabe aquela época que você pode escolher o cliente que você quer, você pega o serviço que você quer, você cobra o que você quer? Eu estava daquele jeito. E aí, você vai ser um vereador para ganhar 10 mil reais, descontado 7.500, e você vai pagar tudo do seu bolso, que é o novo exige isso. Eu falei, bora, vamos embora. E aí, lógico, a patroa em primeiro lugar. Você topa, nós vamos pagar para trabalhar, vamos embora. Então, o apoio dela não estava aqui. Paulo, um trabalho bem sucedido, mas a eleição foi lá 2020, mas vem um trabalho também de ativismo. Aquele trabalho bem sucedido, aquele empresário, começou a ir para a rua. Isso
tem a relação, claro, com as ondas de 2013, né, de 10 anos, que completou exatamente agora em 2023 as manifestações pelos 20 centavos, não são só os 20 centavos, várias pautas entraram naquele ano. Uma das pautas muito importantes que a gente esquece e que caiu foi que naquele momento estava se votando pedir para tirar a investigação do Ministério Público, e aquilo caiu no Congresso. Uma das pautas que entrou no balaio lá do pedido. Mas foi a partir dali, então, que despertou? Foi. E foi uma conjunção, porque naquela época eu comecei a usar celular, surgiu rede social, eu fui nessa primeira manifestação de curioso, falei, pô, vai ter uma manifestação em Campinas, vou ver como é que é esse negócio. E tipo, era um fim de tarde, né? E aí eu lembro que a gente deu 40 mil pessoas, uma loucura, né? A gente foi andando pela Senador Saraiva, passou no Miguel Vicente Cury, depois foi parar lá na prefeitura, e sem mando, sem comando, tudo espontâneo. Aí chegou lá um bando de maluco lá gritando um monte de coisa. E aí depois vândalo no meio, vandalizando, polícia, gás lacrimogêneo. Então, assim... Deu trabalho esse dia, viu? Foi um negócio... Fiquei meio chocado, assim, né? Eu falei, pô, que legal, né? Bagunçado, mas muito legal. E aí acabou tudo aquilo, né? E só veio surgir lá com o impeachment da Dilma. Então, assim, ficou aquele gostinho de quero mais. E falei assim, poxa, o povo tem poder, né? Então, naquela manifestação, eu tava de curioso realmente. Aí comecei a usar rede social, celular, e começar a me informar. Aí que eu fui começando a minha formação política. Isso é formação política, um ativismo, né? Mas o que... Bom, o que te levou para aquela manifestação, toda uma situação do governo, né? O governo federal. Mas o que te levou a criar uma liderança? O senhor mesmo citou, lembrou bem, aquelas primeiras não existiam lideranças, não existiam comandos. Mas a partir dali surgem sim, em alguns pontos, o MBL lá em São Paulo cresceu bastante, né? Hoje são deputados. E aqui também, o senhor se tornou uma liderança que cresceu ao longo do tempo, indo até para outras pautas dentro da Câmara de Campinas com o Executivo. Mas como é que formou isso? Como foi o start? Foi totalmente assim aleatório, contra a minha vontade, sem planejamento nenhum. Da mesma forma que eu fui de curioso, a hora que os meninos lá em São Paulo começaram a fazer a primeira manifestação, a Dilma ganhou numa semana, na semana seguinte manifestação, 5 mil pessoas no MASP. Aí eu falei, caramba, da onde surgiu esse povo? Aí começaram impeachment, por causa disso, liberalismo. O que é liberalismo? Eu não sabia. Eu aprendi Marx na faculdade. Eu tive que ler o Capital, mas eu nunca aprendi Mises, não sabia o que era liberalismo. Aí eu comecei a ouvir aquelas coisas estranhas, aqueles pivete falando de liberalismo, de coisa. Nossa, que mundo é esse? Não sabia. Eu sempre fui um liberal, mas não sabia o que era liberalismo. Eu não sabia identificar isso na nossa vida. Como que é o liberalismo na nossa vida? Aí os caras dando nome aos bois, né? Eu falei, olha que interessante, olha que moleque esperto o Kim, né? Aquele japonesinho de nada, tal. Que legal, tal. Aí fui acompanhando, aí teve uma ou duas, aí eu liguei para os moleques lá em São Paulo, eles começaram a anunciar aquela grande de março, a primeira grande foi 15 de março de 2015. Eles começaram a anunciar em janeiro ou dezembro. Aí eu já comecei, vai aqui em Campinas, onde vai ser? Não, aí não tem nada. Eu não quero ir para São Paulo. Abre um site aí, se vira. Falei, caramba. Mas assim, vocês me dão apoio? Não, a gente dá um apoio aí, abre uma página aí. Aí foi, que página? Abrir site. Aí que eu fui começar a entender o computador, ligar, qual que é o programa que baixa. Essas coisas que hoje a gente sabe fazer bem, mas na época era um bicho da cabeça. Bom, montei o tal do site, uma página, chamava Campinas Sem Corrupção, anunciando para 15 de março, uns 2 meses antes. Não deu uma semana, tinha 15 mil negros na página. Falei, que loucura, que é isso, né? Aí falou, bom, vamos achar alguém para juntar força, que era eu sozinho, eu não sabia fazer isso, eu estava entrando de gaiato no navio. E aquele monte de gente, nada de encontrar ninguém, não conhecia ninguém. Faltava uma semana para o tal do 15 de março me ligar. Tem um outro grupo aí e tal, chamando para o mesmo dia. Você está chamando 2 horas da tarde, os caras estão chamando 10 da manhã. Outro grupo? Quem é? Que grupo que é esse? Vem pra rua. Nunca ouvi falar de Vem pra rua. Quem que são esses caras? Vem pra rua era PSDB, no Brasil inteiro, né? Então aí você tinha o Cirilo e a turminha do PSDB que financiava lá o Ronald Tanimoto, um colega que trabalhou comigo nos movimentos depois de um tempo, arquiteto também,
Engraçado que a gente não se conheceu na faculdade, foi se conhecer na rua, né? E da mesma época. E aí conheci o Vem Pra Rua na rua, no mesmo dia, no evento lá. Aí foi 20 mil de manhã, foi 20 mil à tarde. Foi super legal, porque teve 2 eventos. E aí começou realmente o ativismo e sozinho, aí fui aprendendo com a carruagem andando. Se tornando um ativista. Sim. A partir dali, porque as pautas eram mais voltadas ao governo federal, com essa formação, se alfabetizando, né, na política, a gente fala da alfabetização do vereador aqui nessa área liberal. Existem outras alfabetizações, mas no caso do senhor foi essa área liberal onde o senhor mesmo já disse que já era, só não sabia. Não me entendia não como, entendia né? como. É tipo gay, eu nasci gay, sou gay, mas não sei que eu sou gay, não sabia que eu era gay. Mas, e aí é o vereador, era o ativista, que começa também a conseguir ter movimentação com grupos mais constituídos aqui na cidade, com pautas municipais, né? Lembrando bastante o IPTU Justo, foi um grupo que juntou várias vertentes naquele momento em que, 2017, se eu não me engano, que foi um dia, se eu não vou errar, o governo Jonas, o secretário de Finanças, apresenta o projeto uma segunda-feira de manhã para a imprensa, entrega na Câmara, a Câmara coloca em urgência em 2 votações extraordinárias na mesma semana. Na quinta-feira ele estava aprovado. Foi. Inclusive, na véspera, a gente teve um baita evento lá do Escola Sem Partido, à noite na Câmara. Pega pra capar, esquerda, com direita, quase saímos na mão lá, puta, mas... E saímos, tipo, 1h da manhã da Câmara. Foi uma loucura aquilo ali. E no dia seguinte a votação foi às 10 da manhã. Não deu nem tempo da gente acordar e ir lá xingar os vereadores, porque a gente estava dormindo ainda. E assim, era uma situação bem diferente. A gente já conversou isso até ao vivo na Rádio CBN. Porque nessa época era exatamente isso. Subir num carro de som, ou ir pra rua na frente com alto-falante, falar de uma maneira mais estridente, reclamar mesmo, xingar. E depois da vereança muda o trato, né? A questão, a linguagem muda bastante. Mas como é que foi esse período? Esse período de ativismo daquele cara que foi por apenas para saber o que estava acontecendo, por uma curiosidade, e se tornou um ativista mesmo. Sim, alguém sim. com contundência. Aí foi por convicção, realmente, quando eu vi que esse processo de conhecer como funciona a política, e estava nesse momento da vida que eu já estava começando a jogar tênis, ter tempo para jogar tênis, vai para o clube e tal. Posso fazer alguma coisa a mais, né? Quer dizer, eu pago meus impostos, a gente ajuda as entidades, você faz tudo o dever de casa, mas você fala para você assim, eu posso fazer mais. E aí, conhecendo esse momento político, essa coisa da corrupção que foi, 2013, depois 2014, aquela campanha de Dilma, Aécio, aquela coisa lá, e aí os movimentos se organizando, eu falei assim, olha aí, um negócio que está surgindo e vai ter força. E aí, naquele momento, a gente acreditava que essas mudanças iam acontecer muito rápido. Falei assim, olha, o gigante acordou, né? Aquela coisa assim. Então, hoje eu vejo que o gigante continua dormindo, mas você sabe que o tempo que vai acontecer as coisas, mas não é no curto prazo, é no longo prazo, que o trabalho é de formiguinha. Só que naquela época lá, dos movimentos, todo mundo achava que ia ser assim. Então, vamos tacar o louco, né? Foi com esse intuito que eu comecei a participar ativamente, e a gente ia diariamente na Câmara, e nos eventos, e fazer manifestação de rua. E aí foi um monte de pauta nacional e pauta municipal também. Aí o IPTU pegou bastante, uma porque a gente sente no bolso, e outra porque a gente resolveu, o MBL cresceu em Campinas, que eu fazia parte, ganhou corpo, e aí o negócio ficou bem dinâmico mesmo. Esse ponto é importante, porque como o senhor disse, né? Aquela percepção naquele momento em que as coisas aconteceriam rapidamente. Porque era uma lava-jato que estava acontecendo e naquele momento atingindo
há vários partidos, a gente está falando mais ou menos de 2015 para 2017, ela já começou a se expandir, né? Não só com o PT, mas atingindo o MDB, atingindo também o próprio Aécio, que o senhor citou aí, Beto Richa sendo detido. Então, existia naquele momento no país uma sensação de que a impunidade estava caindo. E de que, com a manifestação, como eu citei aqui algumas pautas lá de 2013, uma das mais importantes que eu julgo realmente é aquela da investigação do MP, que estava para ser votada e para cair no Congresso, e dentro daquelas pautas isso foi derrubado. Então, toda vez que tinha uma manifestação e ela era forte, conseguia assim mudar o que estava praticamente feito, né, nos legislativos. Então, você falou Lava Jato aí, nossa, histórico, né? Fantástico isso. Depois que a gente foi saber das mãos limpas lá na Itália e tal, porque aconteceu a mesma coisa lá. Puta, Sérgio Moro, né? Fantástico, Deltan, tudo aquilo que aconteceu, nossa, foi maravilhoso a gente viver tudo aquilo. E a certeza nossa que era tanto que ia dar certo, porque quando a gente começou a fazer a primeira manifestação lá em 2015, eu lembro que familiar, amigo, falava, você é maluco, cara, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, eu tô indo pra rua, nós vamos tirar o PT. Que você tá louco? Aqui tira PT, não vai acontecer nada, vocês vão ficar aí perdendo tempo. E depois de 1 ano e meio a gente tirou o PT. Mas porque era certeza, falou, não, cara, não importa se a gente vai fazer 1, 2, 3, 10, 50, a gente vai tirar os caras. Hoje eu já não tenho mais ninguém mais tem essa certeza, essa fé, né, essa esperança. Hoje tá todo mundo desesperançado, tá todo mundo saco cheio, tá todo mundo, isso aí não vai dar nada. Naquela época não, todo mundo achava, vai dar certo, vamos que vamos e tal. Mas aí eu acho que o maior desastre teve depois da eleição do Bolsonaro. Que aí foi um hecatombe na direita, né? Porque até então, no impeachment, era o Brasil contra o PT. Não tinha divisão do outro lado. Era o PT de um lado e o Brasil do outro. Aí quando surgiu o Bolsonaro, aí dividiu um monte de grupo de direita isso, direita aquilo, direita extrema direita, direita liberal, direita populista, direita bolsonarista. Aí pipocou tudo. Aí virou uma bagunça. Mas quando antes dele, o discurso era um só. Porque até então, vamos colocar esse ponto, até a queda de Dilma Rousseff. Nos anos 2000, a gente não tinha assim expoentes de direita realmente, nomes que na imprensa, na política, que você poderia apontar que tinha não só conservadores existiam, mas políticos importantes com proeminência, com mais importante, voto, precisa ter voto de direita. E ainda mais liberais, então ainda mais difícil. Você falava que o PSDB era de direita, porque era direita ao PT. Mas se for pegar o que era o PSDB antigo, aquele PSDB que nasce... Porque o PT nasce dos sindicatos, dos operários, e o PSDB são os estudantes professores. Você teve um presidente sociólogo, José Serra, presidente da UNE, e outros expoentes dentro dos grandes, os caciques do PSDB. Não dá para apontar que eles eram de direita, conservadores naquele momento. Se tornaram ao longo do tempo? Pode ser, mas de direita, para o meu espectro, para a minha visão de espectro, eles estavam, próximo ao centro, Sim, mas não no espectro de direita. Exatamente. A gente não tinha isso, né, nos anos 2000. Exatamente. Só que o problema é que quando o Bolsonaro entrou, polarizou, né? E aí, se antes não estava bom, agora também não ficou bom. Então, esvaziou esse centro que antes tinha e polarizou demais. Então, o modus operandi da direita ficou igual ao da esquerda. Tem uma militância xiita, tem os intolerantes, tem os populistas, né? E a direita liberal, da qual eu faço parte, ela defende ideias, não defende pessoas, né? Então, quando você tem um Lula e um Bolsonaro e pessoas idolatrando os dois lados, perdeu totalmente sentido, né? Praticamente uma autocracia, né? É um populismo de esquerda e um de direita que ficou. E antigamente não, você tinha mais essa questão de debater ideias e coisas mais, não pessoas.
Então, é um ponto importante. A gente vai falar, então, agora, sai Dilma Rousseff, entre Michel Temer, também com vários pepinos sendo desenrolados lá ao longo do período em que ficou no governo. Esse foi um período que era para ser um pouco mais tranquilo, mas o presidente, com uma popularidade baixíssima, já era meio que carta descartada, né, para uma eleição em 2018, conseguiu aprovar algumas reformas, uma que ia para, com certeza conseguiria aprovar, seria da Previdência, mas aí veio o caso Joesley. E aí o governo foi embora. E aquilo ficou também um momento, agora eu coloco o meu pensamento, de que eu citei exatamente agora há pouco. Era antes contra o PT, mas a Lava Jato cresceu e atingiu o Beto Richa, atingiu o PMDB, atingiu os que já eram atingidos, PP, PL, esse sempre estava desde o mensalão. Mas os grandes partidos também foram atingidos, outros que não eram assim de esquerda, eram mais centrais. Isso trouxe para o eleitorado aquela sensação de que a política, e o senhor já disse aqui agora há pouco, também achava isso, acho que mudou um pouquinho, mas é para vagabundo e para ladrão. E isso o pessoal só tem isso. Eis que surge um personagem que não tinha essa grandeza política, mas ele conseguiu levar essa narrativa, né? E vence de uma forma dentro da República que só tinha acontecido lá em 89, né? Um cara desconhecido que não tinha esse poder tanto, ele tinha um pouquinho mais, a família era forte, mas só tinha acontecido lá em 89, na primeira eleição da redemocratização. E ele vence. Sim. O que aconteceu? Eu não vejo com bons olhos esse fenômeno, porque aconteceu com o Lula, aconteceu com o Collor, acontece com o Bolsonaro. Isso é muito ruim. Isso é o retrato de uma democracia falha, né? Porque está se apegando a um nome de novo, né? Então, esse personalismo da política é muito ruim para a democracia. Então, eu acho que o Brasil está amadurecendo, está passando por esses fenômenos aí, essas mudanças políticas. Essa questão que você colocou, que todos os partidos ficaram envolvidos com a Lava Jato, caiu aquele senso comum de que todo mundo, ninguém presta. E nesse contexto surgiu o Partido Novo. O Partido Novo, em 2015, surgiu justamente de 150 pessoas, empresários, que falaram, não, chega, vamos mudar esse modus operandi. E trouxe uma proposta totalmente nova. Agora o desafio nesses 7 anos, 8 anos aí de partido é sair do sonho, né? Porque é um partido feito por não políticos, né? Uma coisa inusitada. E como é que você transforma isso e entra para a vida real, né? Como é que isso sai do papel, da mente, do sonho das pessoas e vira realidade sem se misturar e sem cair na mesmice, né? Então esse é o grande desafio que o Novo está aprendendo, está andando e está se reestruturando, revalorizando, assim como deve ser a política, né? Uma coisa tem que ser dinâmica e aperfeiçoando conforme o andar da carruagem. E o Novo surge e sai com o nome de João Amoedo, consegue, se eu não me engano, 5% praticamente dos votos no primeiro turno de 2018. 2,5 milhões de votos. Uma coisa... Fenômeno. Um fenômeno. Elege um governador, elege 12 federais. Uma loucura. E aí começa o governo Jair Bolsonaro. Governo de direita. Esse de direita. Pode colocar qualquer peste, extrema-direita, conservador, mas é um governo de direita. Vamos lá, na avaliação, o senhor já citou aqui que não deu certo. A coisa não foi boa para a direita. Por quê? Bom, para a direita porque dividiu tudo, né? Antes era... O inimigo comum era o PT. Agora não, é tudo fogo amigo. Agora você não se preocupa mais com o PT. Você se preocupa com o cara que vai te dar uma facada nas costas. Quem que são os caras? Os movimentos, o Cicladiano, a MBL ataca o Novo, o Partido X ataca o outro Y, o Novo sendo atacado por tudo e por todos, porque ele é contra a esquerda e vai contra o populismo da direita
e vai contra os interesses do fisiologismo, do clientelismo, do corporativismo. Então, a gente luta contra o sistema, propriamente dito. Então, assim, a gente cria inimigo para todo lado, né? A gente fala uma linguagem que ninguém entende. Então, o nosso desafio é você, cara, o que vocês defendem? A gente defende isso. Mas por que você defende isso? Cara, isso funciona nos países de primeiro mundo. Por que aqui não funciona? Então, vamos adaptar, né, a realidade para o Brasil, dessa realidade liberal, que todos os países de primeiro mundo têm uma política liberal. E como que a gente adapta? Aí a gente encontra um passivo histórico no Brasil, uma cultura, né, da política como tem que ser, né? Você entra na política para se dar bem, e quando você entra, você se protege, você se alia com todo mundo para se proteger, igual lá na Câmara. Então vai ter vamos salvar o cara lá para ele não sofrer processo, porque amanhã vai ser comigo. Então esse senso comum, né, essa vala comum que você citou aí, é o desafio do Partido Novo. Falar, cara, a gente não é nada disso, a gente não faz parte disso, a gente luta, a gente vai na contramão de tudo isso, e como que a gente vai sobreviver dentro desse sistema, né? Então esse é e a gente tem inimigo por todos os lados, né? Mesmo dentro da direita. Então hoje nossa preocupação não é esquerda, não é PSOL, não é PCdoB, nem PT, é o fogo amigo que vem de todos os lados. Mas, vereador, o Novo, com o governo Bolsonaro, alguns chamavam em determinados momentos, alguns, né, membros do Novo de linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro. Houve até uma aproximação muito forte do próprio governador Romeu Zema, que é esse grande nome, eleito e reeleito, né, governador de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, importantíssimo, e ele se tornou aí para muitos um bolsonarista. Isso aconteceu mesmo, essa sensação dentro do partido. E o próprio João Amoedo foi atacado por membros do Partido Novo. Sim. Então, o Novo é um partido, e dentro de qualquer partido, como dentro de qualquer família, você tem 5 pessoas, cada um pensa diferente. Então, dentro do Novo não é diferente, todo mundo pensa diferente, todo mundo age diferente. O que nós temos dentro do Novo que nos une? Nós temos cláusulas pétreas. Nós combatemos corrupção, nós defendemos transparência, nós combatemos privilégio, nós defendemos o uso austero dos recursos públicos. Então, são cláusulas pétreas. Privatização, Estado enxuto. Isso não tem conversa. Pode ser o cara mais lá para o Bolsonaro, mais lá para o Lula, não importa. Isso aqui é cláusula pétrea. Se eu, lá dentro da Câmara, votar contra qualquer dessas pautas, o partido me corta a cabeça, está expulso, né? Lógico, tem graus e graus, repreensão, suspensão, e posso chegar até a expulsão dependendo da minha atitude. Agora, tem uma pauta lá que é pessoal, uma pauta que eu acho que eu sou... rodeios que está em pauta aí. Você é a favor de rodeio? Pro novo, cara, isso é uma questão, você aí resolve. Vai ter uma votação, não sei o que. Agora, se não entrar naquela... Então, o Zema foi mais pro Bolsonaro, o outro foi mais para não sei o quê. Não tem problema não, desde que você não entenda na linha principal do partido. Mas não era... Se tem algumas cláusulas pétreas, o apoio em determinados momentos, depois de que surgem notícias da família ligada à corrupção, esse apoio não deveria ter sido do Bolsonaro? Na verdade, o Zema não tem apoio assim ao Bolsonaro. A questão é que tinha, primeiro turno, nós tínhamos candidato, que era o Luiz Felipe Dávila. E o Zema foi assediado por todos os lados, falando, não, meu candidato é o Felipe Dávila. Acabou, segundo turno, tem Lula e Bolsonaro, qual que você escolhe? O menos pior. Então foi essa a linha do Zema. Agora, ele é muito cauteloso com as palavras, então normalmente a mídia vem para entrevistar ele e joga aquela isca, né, para ele cair e tal. E aí ele, sabiamente, com as palavras, ele defendia. O cara é ruim de palavra, mas aquele outro lá é de fatos, é pior. Então, ao ele fazer essa coisa, não, ele está defendendo o Bolsonaro. Não, ele não tem opção. Ele, como governador, os caras vão lá, você quer o preto ou o branco? Então vai branco. Não tem muito... Agora você fala assim, qual que você... Não queria nenhum nem outro, se ele pudesse falar, mas ele não tinha essa liberdade. É esse ou esse? Fala, qual que você quer? Então vai esse. E aí, de certa forma, ele colocava os argumentos dele para
Porque o pessoal distorcia muita coisa, né? Ah, vai atacar o Bolsonaro por isso? Beleza, mas vamos ser honestos nos argumentos, né? Aí se aumenta aquilo lá, ele vai, não é bem assim, então, é bolsonarista. Então, difícil. Passado o governo Bolsonaro, não vamos ainda falar do governo Lula 3, mas passado o governo Bolsonaro e tudo que aconteceu ao longo, né, do governo, qual que é a sensação do senhor que está nessa ala direita, mas uma ala liberal, e o que o senhor acha do futuro para esse espectro? Bom, eu, sinceramente, assim, eu não ligo muito para direita e esquerda. Eu sou direita, por quê? Eu defendo os princípios liberais. A esquerda defende Estado maior, Estado grande, ditadura. Eu sou o oposto disso. Taxar tudo, ter lei para tudo, regular tudo. Não, eu sou o oposto disso. Liberdade para o cidadão, liberdade para empreender, liberdade. Na Campinas aqui você vê, eu, na Secretaria de Planejamento, lá meus cabelos caiu tudo, né? Meu, para mim é assim, ó, autodeclaratório. Tem um projeto aqui, autodeclaratório, tá de acordo com a lei. Se não tiver, você vai responder criminalmente, judicialmente, civilmente. Acabou. Fica lá um ano, aquela burocracia toda. Então tem horror a isso. E a esquerda defende tudo isso, né? Da mesma forma, eu tive que fazer 5 anos de faculdade particular, gastar meu dinheiro, perder meu tempo para ter um diploma, sendo que o conhecimento eu já tinha. Então, por que, você quer ser arquiteto? Então faz uma prova, testar passou, tá aqui o diploma. Por que eu tenho que fazer isso? Então, assim, essa dificuldade para você viver, empreender, fazer tudo, a esquerda bate palma e defende. Quanto maior, quanto mais engessado, quanto mais cargo, quanto mais cabide, quanto mais salário, quanto mais direito. Eu sou o oposto disso. Aí, por outro lado, fica com o discurso de pátria, Deus e família. Para com isso. Vai para a igreja. Não mistura religião com as coisas. Não, porque a família, porque a moral. Aí fica o outro lado também lá. Porque o cara é gay, porque o cara é vagabundo, porque o cara... Meu, então assim, você vê dois lados insanos. E nós estamos falando de política. Nós estamos falando de deixar a vida do cidadão bom. Não importa se ele é direita, esquerda, se ele é gay, se é preto, se é verde, vermelho, amarelo. Então fica umas discussões ideológicas absurdas. E aí quando você vê um cara que fala, eu sou de direita, e vem com essa conversinha de pátria, família, religião, quantos pastores aí, quanto nego que é evangélico, aí o cara é um bandido, levando ouro para casa lá, negociando emenda parlamentar. Assim, para com isso, meu, não vem falar de religião, você é direita porque você é religioso, para com isso, que é isso. Então, isso tá tudo errado, para mim é tudo errado. Então eu não defendo nenhum lado nem outro, tenho horror à discussão ideológica. Você viu lá a bagunça do Paulo Búfalo, né? Aí entrava aquele discurso, para com isso, gente, vamos, né? Então eu fujo sempre do discurso ideológico, sempre. Mas não é um discurso ideológico, o senhor mesmo citou aí, ser o oposto, a liberdade. É uma ideologia sua. Sim, a liberdade, sim. Até para explicar o que é o liberalismo. Perfeito. O que é o liberalismo e como ele consegue ser aplicado num país tão desigual. Dá para ser liberal, dá para ter Estado mínimo num país que tem tanta desigualdade que o pessoal não tem acesso em muitos locais a esgoto, a água, não consegue ter R$100 para viver. Bom, agora você fez a melhor pergunta do dia, vai. O que é debate direita e esquerda ideológico? Você está falando de pauta moral, cara. Nós não somos ninguém para julgar ninguém, para falar que um é melhor que o outro. Então, você falar que você é religioso, que você é honesto, e o outro é bandido e maconheiro, tudo errado. Então, nessa seara moral eu não entro. Liberalismo não está falando de moral, está falando de funcionamento de uma sociedade. Né? Nós estamos falando de costumes de uma sociedade, de cultura. Né? E isso não entra no julgamento da pessoa, da moral dela, dos costumes dela. Não, nós estamos falando, vamos tratar da sociedade aqui, chegar num consenso que é bom para todo mundo. Quando você fala de Estado mínimo para um país desigual, é justamente isso. Os países onde você tem menos pobreza e menos igualdade são os liberais. E os que são mais engessados e estatizantes são os que estão na miséria, onde tem as ditaduras. Então, exatamente, o liberal é o sinônimo do social, que você tem um olhar sistêmico para toda a sociedade. Né? E o próprio capitalismo é o exemplo máximo do liberalismo, que em 200 anos de Revolução Industrial para cá,
a gente tirou a população mundial que vivia 95% em extrema miséria para 10% hoje. Então, isso é fruto do liberalismo, né? Então, com fatos, a gente rebate os argumentos. Aí, voltando à trajetória política, ativismo, subindo em trio elétrico, várias manifestações. O senhor entra no Novo e é eleito vereador, tem mais de 3 mil votos e chega à Câmara de Campinas. E aí tem uma mudança de chave. A gente já conversou isso aqui, a gente já citamos, mas tem essa mudança de chave mesmo. Aí vai para um gabinete, é um dos 33 vereadores. O que realmente muda quando naquele momento o senhor tá lá, tem que fazer desse jeito? Dava para fazer daquele jeito quando o senhor gritava lá atrás? Dá para fazer, só que lá dentro agora, do outro lado, você vê que tá tudo amarrado, tudo engessado. Então não é tão simples de fazer. Mas se tiver vontade, dá para fazer. O problema é que essa vontade não existe, né? Não existe essa vontade coletiva, porque não depende de uma pessoa, de um partido ou de um vereador. Então tudo precisa da decisão coletiva. Então eu sempre dou o exemplo de que antes eu estava na torcida do campo, xingando o juiz, e agora eu estou dentro do campo tendo que jogar, né? Essa é a diferença, é a sensação que a gente tem. E aí você tem que se comportar conforme o decoro do cargo. Vossa Excelência, o senhor, tal, né? Você tá, seu bandido, você não pode falar, né? Então, Vossa Excelência, tal, tudo bem, eu discordo da sua posição. Então, você tem que mudar esse comportamento, mas internamente os princípios e valores continuam os mesmos. Porque a gente citou alguns dos membros lá da MBL que se tornaram também legisladores e não mudaram muito essa vociferação, não. O pessoal ia para Sim, sim. É uma das coisas que eu saí do movimento em 2019, porque eu fiquei 4 anos lá. Na minha época não tinha... assim, era um grupo de moleques idealistas. Tinha um ideal e, assim, na parte de honestidade de qualquer pessoa lá dentro, eu nunca vi nada de errado, assim. Mal intencionado, tem interesse próprio, interesse particular, o cara quer se dar bem, nada. Era um grupo de gente e eu acreditava e lutei com os moleques tudo junto. Quando o movimento acabou essa pauta de ativismo e começou a querer entrar para a política e eleger pessoas, aí a coisa começou a mudar. Porque aí entram os interesses, né? Você não vai poder sair porque vai sair o outro, porque o outro... Aí começou aquele jogo do poder, o jogo do poder em si, né? E quando eu fui convidado para entrar no Novo, o Novo foi fazendo uma série de exigências que não batia com a MBL. Apesar do movimento e o partido defender as mesmas pautas, o modus operandi é diferente. E aí o que o MBL faz? Ele usa os partidos de barriga de aluguel. Então, você vai ser, vamos supor, se eu tivesse ficado no MBL, você é um vereador do MBL, não do Novo. Não. O Novo, você entrou lá... É só uma sigla. Agora você dá uma banana pros caras e você vai ser vereador MBL. Eu vou subir lá na tribuna e vou tacar o terror como eu fazia. Então você, igual a mamãe falei lá, vou começar a provocar os caras, xingar, fazer selfie lá, sei lá o quê, né, provocar minha expulsão. Então o Novo tem uma atitude totalmente oposta a essa. Nós somos propositivos, tal, você tem que respeitar a regra do jogo, não tá lá para causar polêmica, né? Aí eu até lembro a primeira entrevista depois de eleito que você me fez essa pergunta, né? Você não tá muito comportado, não? A pegada agora é diferente. É interessante, porque começa com manifestações de rua, entra no MBL, mas o perfil mesmo já era do Novo, então. Eu por ser tiozão, né? O movimento é de moleques, né? Então, quando eu te falei, desde o começo lá, eu falei, puta, o que eu tô fazendo aqui? Mas não tinha gente para fazer, aí eu fui fazendo. E nesses 4 anos que eu fiquei, eu falei, alguém tem que surgir, né? E surgiu um monte de gente, mas é tudo surfista. Eu entrava, aí só queria se dar bem, queria sentar na janelinha, e não aguentava e saía fora. Eu pegava pesado com os caras, com os moleques, você quer dedicar, você quer fazer? Não, tem que fazer, não é... E aí, cara, fiquei 4 anos, não tinha ninguém para passar o bastão. Eu fui obrigado a ficar. Até que quando eu fui convidado, falei, agora o Novo tem essa pegada aqui, o partido aqui, o MBL que falou assim, você tem que sair para vereador. Eu falei, não quero, nunca quis ser vereador. Não, você tem que ir. Não, beleza. Se eu for, tem que ser o Novo, não tem outra opção, senão eu não saio. Aí por quê? Porque é a única conversa na nossa língua, correto? Qual que é o partido que o Novo, você veste a camisa, você vai pra rua, você fala, eu sou Novo, puto orgulho.
né? Que é um partido ficha limpa. Até para você ser filiado, o partido tem que ser ficha limpa. E os caras são chatos, a gente cobra mesmo, né? Postura, cobra. Agora, qual outro partido? Eu sou PSDB, eu sou MDB. Não existe. O Novo é o único. Se for, é o Novo. Beleza, entrei. Aí começou, né? O Novo, você não faz isso aqui, agora você tem que se comportar diferente. Agora você não é mais ativista que chegar, ficar tacando a mão na cara, dedo no nariz dos caras. Agora você tem que se comportar, tal. Aí, e como eu sempre fui mais responsável por ser tiozão e não ser moleque, eu sempre tive uma postura mais assim. Então me identifiquei muito bem, né? Aí quando eu me candidatei, quando eu entrei, na verdade, né? Aí os moleques, não, agora você dá uma banana pro partido. Eu falei, não sou moleque. Dou banana para vocês. Não sou moleque. Aposto até continuar no MBL. Vou nos eventos, nos congressos, vamos participar de debate, beleza, mas eu não posso ter a mesma postura. Não, então você tá fora. Tô fora. Boa sorte para vocês. Vereador, postura mudou. Como é que é a relação com aí os partidos? O senhor já disse que o Novo defende várias coisas e cria vários inimigos, até mesmo dentro da direita. Como é a relação com todos esses 32 e também a relação aí passando a ser um político, passando a ser um vereador e a relação com o executivo? Porque antes era de embate. Sim. Metade da Câmara foi renovada, né? Acredito até porque a gente fez muito dessa coisa de querer desgastar, a gente montou aquele site do ranking dos vereadores, fizemos troféu para vereador 56, ia lá e pá. E eu acho que a gente ajudou a dar uma renovada. Só que o que aconteceu? Essa metade que entrou foi para base. Uhum. Então trocou 6 por meia dúzia, não renovou, o modo operante continuou, trocou as caras, as figuras só, apenas. Então você vê que o jogo é bruto. Você não, aquela coisa que eu te falei assim, você vai cair na real, você fala assim, essa mudança não vai acontecer do dia para noite. Primeira semana eu fui lá com o Dário. Dário, eu sou o Paulo Gaspar, sou arquiteto, viu, prazer, falei mal pra caramba na sua campanha, mas agora eu tô aqui, tô para colaborar. O que você tiver de coisa boa, conta comigo. O que você tiver de coisa ruim, eu vou tentar te falar, não gostei e tal, se não der certo eu vou ser a oposição, não vai ter jeito, mas eu espero que a gente tenha mais coisa em comum do que coisa, não, vereador, estamos junto aí e tal, não sei o quê. Naturalmente, nesses 2 anos e meio a coisa foi se distanciando, porque ele sozinho não faz nada, então ele está sujeito a tudo que ele prometeu para todos os partidos da base dele, e aí a coisa não anda, não acontece, levamos dezenas e dezenas de projetos pro Nodal. Ele fala que é seu, não precisa nem falar que a gente que tal, para ninguém não ficar com ciúme, para não suscitar resistência. Fala aqui que você que fez, tá? Mas nem assim a coisa não vai. Então, muito projeto eu tive que protocolar via Câmara realmente. Muitos foram para a gaveta. Então, tudo que for mexer com privilégio, que for mexer com modus operandi, tudo que for estruturante, não vai andar. Só vai passar projetos que não afetam a vida de ninguém, que não atrapalham a vida de ninguém. Graças a Deus, dos quase 100 projetos que eu apresentei, uns 10 foram aprovados, muito importantes. Mais aqueles que realmente a gente queria, porque o poder do executivo é o bravo mesmo, né? Esse a gente, infelizmente, não teve apoio. O senhor defende, entre as medidas liberais, série de privatizações. Uma te deu ontem uma dor de cabeça, que a gente estava conversando até fora aqui do ar, até que não achei que ia gerar tudo isso. O senhor pediu um estudo à prefeitura para a privatização da IMA. E já pediu também ou a privatização, ou mesmo a concessão dos parques aqui de Campinas, a iniciativa privada. Mas o Dário já veio aqui no FPX-Cast e disse que é de centro-direita. Mas o governo não toca em nenhum assunto de privatização em nenhum momento. Então, esse ideal de privatização não está com o Dário Saad. E há tantos outros prefeitos que já passaram por aqui. Então, é meio que Dom Quixote levar para o Dário e pedir para fazer um estudo, porque eu imagino que o senhor já sabia que não ia fazer. E puxou uma galera lá, que me chamou a atenção também, que os vereadores ontem usaram exatamente esse pedido e o senhor recebeu aí vários ataques, hein? Ataque do bem. Eu fico até feliz assim com esses ataques, né? Porque é sinal de que a estratégia está dando. Qual que é a estratégia? Água mole em pedra dura, né?
A gente sabe que está sozinho ali, né? Então não vai ter nada assim do dia para a noite. Então, como você falou, foi privatização da IMA, foi privatização da Sanasa, foi dos 25 concessão dos 25 parques públicos, foi dos teatros municipais, foi dos cemitérios, foi para quebrar o monopólio de serviço funerário, foi um monte de coisa, né? E é um debate que nunca ninguém falou, nunca surgiu, né? Com essa frequência, com essa intensidade. Então, eu acho que é uma coisa assim que você vai colocando, os nego te olha torto no começo, mas com o passar do tempo, você fica repetindo e falando, aí surge uma situação, você fala, tá vendo, se fosse privatizado, como aconteceu, a questão das árvores, né? Parque mal cuidado, mal monitorado, fala, tá vendo, se tivesse feito a concessão, não sei o que, lá a água da Sanasa custa o dobro do que a cidade do lado aqui, tá vendo, se tivesse aberto o capital da empresa, colocado na Bolsa de Valores, né? Então a gente vai citando e aí a coisa vai começando a tomar forma, entendeu? E aí comissões na casa que seriam ideais para criar essa discussão, muitas delas eu não conseguia lá, hoje eu já estou conseguindo. Eu vejo que nesses 2 anos e meio a gente conseguiu milagres, assim, modéstia à parte, a gente está fazendo um milagre dentro da expectativa que a gente tinha. Quais os pontos que o senhor pode aí levantar para a gente desses milagres? Olha, na minha área, que é planejamento urbano, a aprovação do ex-Coab em 2021 teve uma participação fortíssima nossa de melhorar muito a lei, que estava muito capenga, e só não ficou melhor porque barraram muitas das nossas emendas. Agora a gente vai dar um upgrade na lei aí para desburocratizar mais ela ainda, deixar ela mais competitiva. O projeto do Moradia Primeiro, da locação social, que a gente tentou passar via executivo, protocolou agora, está vindo o reforço de justiça, Ministério Público e STF em cima dessas pautas, porque assim, a gente levou para o executivo não quis, a gente fala lá no legislativo faz 2 anos, os caras olham meio torto, e agora vem a justiça e fala, cara, agora vocês vão ter que fazer. Aí os negros falam, tá vendo, Xandão, ditador e tal. Cara, ó, vocês não fazem lição de casa, o cara, você levanta a bola pro cara cortar. Ele não era para se meter nisso, mas infelizmente ninguém tá fazendo. Então, a gente está antecipando muita coisa e daqui 1 ano, 2, a coisa vem lá, tá vendo? Já fiz isso há 2 anos, cara, olha aí, ó. Né? Então, nessa pauta da moradia, da habitação, do planejamento urbano, a questão da criação do escritório de planejamento, nós estamos fazendo um movimento grande com a sociedade civil organizada aí para criar uma entidade paralela que vai trabalhar junto com o escritório, que são pesos e medidas importantes, aí é um modelo novo de se pensar o planejamento urbano. Está tendo muita movimentação nesse sentido. E a gente está contribuindo bastante com o debate, melhorando muitos projetos do Executivo, né? Com as comissões aí mesmo, a população de rua, a arborização, desburocratização, vários setores aí que a gente conseguiu, por exemplo, teve um projeto que a gente aprovou do Campinas Mais Verde, que é basicamente a economia de papel na administração. Só que isso tem uma consequência muito grande, que ela vem em paralelo com os objetivos do governo digital. Então, o Dário sancionou e veio o decreto que todas as secretarias vão ter metas de diminuição de papel e tal, e está obrigando todo mundo a digitalizar os serviços. Isso é uma revolução muito grande, porque tudo no papel, tudo analógico. Eu fiz um requerimento lá para saber quantos imóveis Campinas tem abandonado da prefeitura, ninguém sabe responder, tem que catalogar tudo isso aí, entendeu? Então, assim, um monte de coisa começando a roda girar que estava tudo emperrado. Mas com toda essa digitalização não ia precisar da IMA, não? Vai precisar da IMA. Por enquanto, hoje ela é um monopólio, né? Ela tem um monopólio dos serviços. A minha proposta é de modernizar a IMA, enxugar a IMA, deixá-la competitiva, para aí você privatizar. Porque se trocar o monopólio estatal por um monopólio privado, não resolve a situação. Então, o que a gente precisa fazer? Deixá-la competitiva para você abrir o mercado para outras empresas. Então, para você deixar dela de estatal para privatizar, vai ter um tempo para ela ser enxuta e ser interessante para o mercado comprar essa empresa. Então, ela vai ter que manter esse monopólio com a prefeitura por alguns anos, 5, 10 anos que seja. Chega lá na frente, ó, ela está em condição de competir no mercado. Aí você abre para outras empresas competirem. O senhor falou de comissões, citou aí a arborização. Esse ano tivemos as tragédias aqui em Campinas. O Bosque do Jequitibá está fechado até hoje. E hoje surgiu ainda a notícia de que mais 23 árvores serão extraídas para garantir mais segurança. Deve levar mais aí umas 2 semanas.
tivemos mortes em Campinas, né? Uma menina no Taquaral, aquele trabalhador no final do ano no Bosque. O senhor também é presidente da Comissão do Morador de Situação de Rua, outra situação muito complexa, não é fácil resolver, não tem aí uma coisa mágica e está aumentando. E é membro, e acho que vale muito bem, a revitalização do centro, porque quando a gente fala também da situação de rua, qual delas tem a situação mais difícil solução? Com certeza a situação de rua, porque ela é uma pauta nacional. Ela depende basicamente da política nacional, porque ela está vinculada à desigualdade e à pobreza. Então, todo país no mundo, quanto mais pobre e desigual, mais população de rua ele tem. E aí, essa é a causa do problema, simples, curto e direto. Como que a gente vai resolver essa questão no menor prazo possível? Então, você tem que ter políticas públicas para essas pessoas terem renda e trabalho e habitação, que hoje que elas não têm, e ter uma vida mais digna. Isso você impede que ela vá para a rua, que ela tenha uma vida conturbada, né? Essas pessoas que já estão na rua em estado crônico, essas dificilmente você consegue recuperar. Então, esse exército de gente que a gente vê na rua hoje, 10%, 15% com política pública eficiente de assistência à saúde, educação e moradia e trabalho e renda, você tira. Mas a grande maioria você não tira mais, porque eles estão dependentes do vício e tal, e isso não tem cura, né? É para sempre. Então, nós temos que tentar tirar o máximo de pessoas que queiram sair dessa situação e evitar que mais pessoas engrossem esse exército. Está citando, e nesse exato momento, chega até uma informação aqui por parte da prefeitura, que o prefeito Dario Saad esteve com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, discutindo exatamente a situação da população em situação de rua, uma audiência de prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos, e como a senhora mesmo citou, são 120 dias para a elaboração do Plano Nacional, esse pedido, e o que ficou também argumentado aí pelo prefeito Dario Saad, já que ele é presidente da área de saúde, né, da FNP, ele cita que o movimento antimanicomial representou um avanço importante, só que, dada a situação de saúde mental, principalmente relacionada à dependência química, é preciso a ampliação de vagas para esses casos. Tem um dado aqui muito importante, que foi trazido agora pela prefeitura. O último censo da população em situação de rua mostrou cerca de 1.000 entrevistados nas ruas, 85% utilizando alguma substância química. Então é um problema complexo, como o senhor citou, e está agora o STF tendo que agir por muitas pautas aqui no país que passam no STF, porque os governos, bota executivo e legislativo, não fizeram. E aí chegou, alguém teve que decidir essa parada. Muitas pautas, isso aí a gente está falando historicamente, tá? Sim. Não é algo que está acontecendo só agora. E o que chama atenção é que é sempre o Alexandre de Moraes, né? Nesse período. Mas esse é um ponto. Importante isso aqui, né? Sim, sim. A percepção de quem lida com a pessoa de rua, as ONGs, é que é muito mais do que 1.000. A gente chuta aí uns 2.000, na verdade. São 40 mil em São Paulo, deve ser muito mais do que isso. São 10 mil em Belo Horizonte, deve ser muito mais que isso. Porque esse censo é meio falho, né? Agora, com o programa do Moradia Primeiro e Alocação Social, que a gente protocolou na Câmara, dá para mitigar isso. Porque essas pessoas que topam fazer o tratamento, elas voltam para a rua e caem no círculo vicioso, não sai disso. Então, elas precisam fazer o tratamento, ela limpa o corpo, mas a mente, o problema dela, o vício é só uma consequência. A causa são os transtornos mentais, emocionais, os problemas de família, os laços rompidos, etc. E aí ela cai no vício. Então, quando ela faz o tratamento, ela limpou limpou o corpo, mas o vício, né, a vontade de usar droga e o álcool continua para sempre. Então, esse cara vai ter que ser monitorado para sempre, né? E lógico, um cara que está viciado há um ano, 5 a 10 a 20, também faz a diferença aí. Quanto menos tempo ele tiver viciado, mais você consegue se recuperar. Esse programa de moradia, você vai oferecer habitação para essas pessoas que estão saindo desse tratamento, e aí vai continuar, junto com a assistência à saúde, capacitar e dar autonomia para essa pessoa. Claro que é uma minoria que vai conseguir isso,
E as que estão ali na rua, você também, com a requalificação do centro, com a requalificação dos espaços, as pessoas naturalmente vão migrando para outros espaços. Hoje elas estão ali porque está abandonado. Falta morador de rua, morador no centro, né? Mas como requalificar? Como conseguir qualificar o centro com todos esses problemas? Sim, aí o planejamento urbano tem que entrar pesado, né? A gente precisa de um plano estratégico para o centro, para a cidade como um todo, mas para o centro, a minha sugestão de começar pelo centro, né? Ou isso que estão fazendo lá no PIDS, por exemplo, é um protótipo, né? Só que começaram a fazer um master plan lá na Coreia, nada a ver, tá tudo errado. Você tem que pegar uma empresa aqui que é brasileira, que saiba fazer, tem escritórios expertos para isso, faz um plano de desenvolvimento estratégico econômico para o perfil do centro, as vocações, tal. Aí você define aqui tem que plantar esse setor, tal. A habitação é básico, né? A gente tem que dobrar a população do centro hoje, porque quem mora consome, cuida, etc. E aí vem o master plan, no segundo momento. Você vai contratar escritório para fazer um projeto para o centro. Uma vez fisicamente definido, aqui vai ter um parque. Imagina pegar aquele viaduto Cury lá, aqueles cortiços tudo em volta, arranca tudo aquilo lá, faz parque, faz mega torres ali, mega empreendimentos. Tem um projeto. Então, tem um projeto para 5, para 10, para 15, para 20. Chama o mercado. Dinheiro tem. Você viu lá o BID querendo investir na Unicamp. Precisa de projeto. Então, quem vai fazer isso? É a prefeitura. Cadê os projetos? Não tem. Então, você tem que fazer e depois correr atrás para executar. Aí é o planejamento. Então, cadê o escritório? Cadê toda a estrutura? Quando você faz isso, aí tudo começa a movimentar. Vai acontecer daqui 50... Campinas 50 anos vai ser isso aqui, o centro. Isso aqui é Dubai. Campinas vai ser Dubai daqui 50 anos. Vamos trabalhar para isso. Vai começar por onde? Por esse quarteirão aqui. Vamos desapropriar tudo aqui. Vamos derrubar tudo. Vamos fazer um parque aqui. Pá! Vamos trabalhar essa avenida aqui. Glicério, vamos revitalizar tudo. Vai arborizar, vai ter canteiro. Vamos alargar as calçadas. Começa uma revolução. Aí a coisa começa a acontecer, meu. E aí todo o mercado, poder público, né? Então... a prefeitura hoje está achando que o mercado vai, vou dar isençãozinha de IPTU e de ISS, o mercado vai lá e vai arrebentar no centro, não acontece nada. Então, se não tiver um plano tal, isso aí vai servir o quê? O nego vai pintar a fachada, vai trocar janela, vai maquiagem, né? Agora, estrutural, mudar a realidade. Planejamento de longo prazo, e aí, aí entra grupo, entra fundo do mundo inteiro investindo aqui, pesado. Mas essa conversa acontece? O senhor é recebido para conseguir explicar esse tipo de coisa? Não existe nem condição dos caras falarem disso, porque a visão aqui é de curto prazo. É tudo voo de galinha. Os governantes só querem saber dos 4 anos. Por que eu vou trabalhar uma coisa para daqui 50 anos para deixar para os outros? O que vai acontecer comigo, com o meu partido, com o meu grupo? Daqui 2 anos o cara não sai. Então é tudo amarradinho, tudo com, né, preto no branco para a coisa acontecer. Então ninguém tem essa visão de longo prazo, essa visão de Estado, né? Tudo é uma visão tacanha de governo, míope, e isso é uma mudança de cultura, né, no Brasil. Então quando você pega uma Curitiba, que eu falo de boca cheia, né, ou de uma Maringá, que já nasceu planejada, é outro universo dentro do Brasil. E aqui em Campinas, infelizmente, a gente nunca teve essa estrutura. A gente falou de 2 presidências, mas uma presidência que marcou esse mandato foi presidir uma CPI, né? E justamente uma CPI contra o presidente do Legislativo, vereador Zé Carlos, que foi atingido por denúncias no ano passado de irregularidades, né, nos contratos da Câmara de Campinas. Como é que foi ser presidente, investigando o comandante da Câmara de Campinas naquele momento, em um escândalo que teve busca, apreensão na casa do ex-presidente, vereador do PSB? Porque tem que ter jogo de cintura também. Tem. A cláusula PET é do novo, combate à corrupção. A partir do momento que o GAECO faz uma operação lá e joga áudio na imprensa, fazer o quê? CP no dia seguinte. Tem nem que pensar. Quando eu protocolei não. Eu tava com a CP na mão, liguei, tinha o Major, o Nelson e o Marcelo. Topa aí, vamos fazer junto CP e tal.
Não, vamos fazer CPI, porque vai aparecer muito mais coisa que isso. Falei, vai mesmo? Vai. Tá bom. Aí o Nelson protocolou uma CPI. Esqueci minha CP, botei na gaveta. Aí o Nelson rodou, não conseguia assinatura. Aí passaram-se 2 meses, teve uma nova onda de áudios, né? e tal. E ninguém conseguia tal das assinaturas. Aí eu cheguei e falei, vou tentar atrás, né? Aí vocês me apoiam, os 4 aqui apoiam. Fui lá com o PT, não queria apoiar do Nelson, porque era antes da eleição, né? Isso. Bolsonaro, né? Tá, bolsonarista com petista, então não tem conversa. Aí eu cheguei, consegui unir os 2 grupos, deu 10 assinaturas, faltava uma de alguém da base. E aí, Débora Palermo, tem que ser você, porque os outros nem olham na minha cara. E ela ficaria com... E ela era vice, né? Era vice. Veja bem, vereador, tal, minha situação tá difícil. Eu entendo, né? Fazer o quê, né? Sentei em cima da CPI lá. Mas aí toda a tribuna, toda a chance que eu ia lá na tribuna e falava. Aí um dia eu fiz um discurso lá que eu elogiei ela pra caramba e falei que ela ia ser a primeira mulher da história a ter uma CPI na casa. Lá. Então, ela criou coragem, ela falou, vou assinar. Nossa, aí foi um furdunço naquela casa aí. E aí começou. Então, e esse período? De trazer as testemunhas, de ouvir aquelas histórias. A CPI foi muito criticada, inclusive, o próprio membro, né, a Paola do PT, ela sempre criticava, não tá andando, não sei o quê, a condução não tá sendo correta, a posição da CPI é investigar, né, e a gente tinha que ouvir todos aqueles atores. O fulano pediu lá em 2014, pediu grana para eleição do outro presidente, não sei o quê. Foi criando um emaranhado de fio e a gente tinha que checar tudo, então tivemos que escutar um monte de gente, quem foi, quem não foi, os caras, nunca vi mais gordo, nunca falei isso, né, e não foi dando em nada, a gente ficou lá 7 meses escutando um monte de gente e não deu em nada, a única coisa palpável de fato era os áudios, mas se a gente não escutasse todo esse monte de gente, mas você não escutou o cara lá, e se de repente tivesse alguma coisa, então a gente teve que fazer esse papel chato, entre aspas, fomos criticados por isso, os caras estão indo para lugar nenhum, não sei o quê. Cara, não temos opção, a gente tem que escutar todo mundo. Chegou no final, só tem o áudio, e também desde o começo, para mim não precisava mais nada além do áudio, o áudio é altamente incriminatório. E aí fizemos relatório, vamos abrir a CP e tal, mas a base tratorou. Arquivada a CPI, mas foi uma experiência de ter uma comissão processante, um processo de cassação contra um ex-presidente. É constrangedor. Imagino que hoje... o cara todo dia, os colegas, a gente vê todo o clima, né? Não é legal. Não tem... Até, não sei quanto tempo depois que enterraram, né? Teve um evento novo aí. Virou réu, né? Porque na época ele era investigado, depois virou réu. Aí foram me entrevistar lá, vereador, você deve estar soltando rojão, porque o cara virou réu agora, tá vendo? Então, você tinha razão, tá vendo? Vocês tinham razão e os caras enterraram. O senhor tá soltando rojão? Eu falei, não tô soltando rojão, cara, é um cidadão, a gente fica triste com essa situação, né? É ruim pra Câmara, é ruim pra ele tem uma família, tudo. Eu não tenho prazer nenhum, a gente, né, não leva pro lado pessoal aqui, né? Mas a gente tem que cumprir a nossa missão. Então é uma missão ingrata. Por um lado você tem que fazer o teu dever, por outro lado você está convivendo com a pessoa ali todo dia e não é fácil. Lembrar outros pontos, né? Ontem mesmo tivemos uma votação importante, uma denúncia apresentada na Câmara contra um colega, né? O vereador Marcelo da Farmácia, pelo suposto crime de rachadinha, né? O ex-chefe de gabinete denunciando que entregava aí, ficou acho que 8 meses, entregando R$3.000. E nessa denúncia com parte material até, né? Denúncia apresentando prints, comprovantes, prints de conversa, né? Captura de tela de WhatsApp. E ontem a votação, o senhor e o Major Jaime a favor da abertura do processo da comissão processante. O restante segurou. E ele sempre cita isso nos bastidores. A Câmara não tem poder de polícia para conseguir levantar autenticidade e tal. Então, joga para a esfera criminal, joga para a justiça e aí espera o que vai acontecer, né? É mais ou menos isso
Porque conversando nos bastidores, é que com tudo que tá ali, se aquilo tem autenticidade, a situação fica muito difícil. Cara, se eu sou o Marcelo da farmácia ou qualquer outro que está acusado, abre amanhã. Eu quero esclarecer isso o mais rápido possível. Eu vou ser o primeiro cara a colaborar com a situação. Vai ficar com essa dúvida no ar, que eu faço rachadinha? Eu não. Então, assim, não dá para entender essa lógica de querer colocar pano em cima e fazer de conta que não existe, né? Então, a comissão é para isso, investigar, dar o direito à ampla defesa, não tem nada, morreu o assunto. Né? Agora fica essa dúvida no ar, eu acho muito pior. O que me chama a atenção, só 2 votos, né? Não tivemos votos assim de parlamentares. O senhor citou aí Nelson Rosser e Marcelo Silva, do PSD, sempre muito atuantes. O próprio PT votou praticamente todos. Quem estava lá votou contra a abertura. Apenas Major Jaime e o senhor pela abertura, realmente. Existe uma cobrança muito forte do grupo, da base, né? A base é um bloco sólido. A oposição é outro bloco sólido. Sobra eu ali no meio. Então você tem todos eles. Aí você fala, mas o Major votou contra a base. O Major ainda tem esse jogo de cintura, assim. Ele tem a posição dele muito firme, ele respeita. Mas os demais ali, se o grupo fizer pressão no bastidor, eles acabam votando, mesmo que eles queiram votar contra. Se você votar contra agora, o Nelson respondeu CP, né? O Paulo Búfalo. Então a esquerda meio que, tá bom, vamos compensar lá que vocês levaram o Paulo Búfalo. Então fica tudo um jogo de peso e medida aqui, vamos, né, fazer um agradinho para um, para outro, tal. Então isso dos bastidores pesa demais. A não ser que tivesse o auditório lotado ali e tal, que aí vira um peso, né? Ó, voto ou a gente volta para aquelas manifestações, né? De que quando tinha a quando força não tem isso, do o povo. bastidor é mais forte. Futuro político. Vai para uma nova eleição, vai para uma tentativa de reeleição e também dentro do Novo. O senhor é o único vereador do Novo. Há outros nomes para disputar a eleição ano que vem, para tentar aumentar uma bancada. E há nome para disputar a Prefeitura de Campinas. O Novo pensa. Até, meu pai mandou aqui, Walter Paradella, mandou uma pergunta. Legal. Alexis Fontaines é um nome que pode disputar? Com certeza. Que vai disputar? Com certeza, só falta convencer ele. Tá. É o cara certo para o cargo, né? Por todos os motivos possíveis. Mas é um pipinaço, a gente sabe, né? Você ser prefeito não é fácil. E sozinho, né? Então eu digo assim que o sistema é bruto, o sistema é pesado, o sistema é sujo. E aí quando você fala assim, mas você não conhece ninguém, prefeito, governador, tal, presidente, que... Cara, conheço 2. O Zema e o prefeito de Joinville nosso do Novo, que elegeram com os votos dele, sem fazer aliança, sem usar um centavo de dinheiro público, sem dever favor para ninguém. Mas como que esses caras conseguiram? Cara, não me pergunta. Deus colocou lá, não tem explicação. Fora eles, se você não tiver aliança política, se não tiver a máquina na mão, a chance de você fazer é muito pouca, né? Então aqui em Campinas o peso da máquina é importantíssimo, porque para o seu espectador entender o que é a máquina. A máquina é dinheiro, cara, é poder. É chegar lá e comprar voto. Mas como é que é comprar voto? É favor. Você não compra só voto com dinheiro. Você compra voto tapando buraco, fazendo asfalto, arrumando pracinha, arrumando empreguinho, arrumando carguinho. E é favor que não acaba mais, que é vereador, é líder de bairro, é nego, é ex-vereador, é ex-deputado, não sei o quê. É um monte de gente que se junta e forma essa tal máquina, né? Seja os que têm cargo e os que não têm cargo, os que estão nos bastidores, os caras que você não sabe. Então tem vereador que tem cargo na prefeitura lá de Monte, mas você não sabe quem é, você não identifica, você não consegue, né? Tá lá, misturado, tudo misturado. Isso aí é a máquina. Isso aí os caras estão trabalhando de 4 em 4 anos pesado para eleger pessoas. Então essa máquina chega numa eleição e fala assim, ó, nós temos 200 mil votos aqui em Campinas, cara. Essa coligação aqui, a gente elege quem quer aí, ó. Você quer, ô Flávio, você quer ser... Ah, só que se você ganhar, negão, aí vem a fatura.
Aí quando o cara entra lá, eu quero a secretaria, quero a IMA, quero a Sanasa, quero isso, quero aquilo, vira tudo um loteamento, né? Então, se você não tiver essa aliança política, você não... Sua chance é muito pequena. Mas, independente disso, o novo tem que marcar a posição, tem que ir lá para lutar. O Alexis seria o cara mais indicado. A tendência é eu ir para a reeleição até... Você iria para prefeito? Eu iria numa boa, porque eu não penso em carreira política, não penso em... Né? Porque é tipo saber que você vai perder, você vai entrar só para disputar mesmo, mas o importante é levar a bandeira, participar de debate e tal. Como não tenho ninguém... você vai sair, Paulo, quem vai entrar no seu lugar? Nós não temos esse cálculo político, né? Assim, tem alguém forte lá para entrar no seu lugar? Não temos. Então, qual que é a sua expectativa? Eu acho que temos chance de fazer 2 cadeiras. Eu acho que sim. Na outra, que a gente teve 16 candidatos, a gente quase fez 2. Faltou 2.000 votos para ter 2 cadeiras. Agora nós vamos ter chapa completa, 34. Antes a gente teve só 16. Podia ter 50, só conseguimos 16 malucos. Eu tava lá, eu e mais 15. Não conseguimos preencher a chapa. Agora a gente vai conseguir. Só que a votação foi extraordinária desses caras aqui. A gente foi o partido que mais teve voto per capita. Mais de 1.000 e poucos votos por pessoa, dos 16. Então a gente teve 20.000 votos em 16. Hoje não tá tão forte assim. Essa maioria dessas pessoas aqui desiludiram. Acharam que... A gente achava que ia fazer 5, o vereador entrou 1... o povo, vou cuidar da minha vida, né? E aqui hoje tem bastante gente, mas não tem a gente não tem essa visão, assim, de que vai ter uma votação expressiva. Então, nessa incerteza de eu vou sair, será que nós vamos fazer? Então, achamos melhor eu ir para uma reeleição. Uma reeleição. Mas deve ter um nome para prefeito. Deve ter. Nós estamos em vias de convencer, se não for Alexis, algum outro nome. Nome tem bastante, o novo... Tem bastante gente de peso, mas que tope a parada é uma questão de convencimento. Valmir Bortoleto, sempre participando. Valmirzinho, um grande abraço, fala no coração. O senhor já citou também em vários pontos. Acabou de falar aí dessa máquina. Fecha um buraquinho, faz uma coisinha. Ele fala aqui, ó. O vereador citou o estado mínimo, mas como fazer isso? Praticamente todos os políticos querem ganhar a eleição e acabam indo com boa parte da população que adora ou precisa do assistencialismo. Como diminuir essa máquina? Como diminuir esse estado? Se tem esses momentos. Porque vai ficar o senhor lá de formiguinha em formiguinha, o que eu já citei aqui, né? E aí, mudar esse sistema é praticamente impossível, vereador. São gerações, é uma visão de muito longo prazo, assim, porque o problema do Brasil é o brasileiro. O problema do Brasil se chama eleitor. O eleitor elege essas tranqueiras que nós temos, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja em qualquer lugar. O Xandão, não sei o que tá. Cara, o Xandão só tá fazendo o que tá fazendo porque não tem senador lá para dar um impeachment ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, o senhor acha que tem abuso do Supremo? Não tenho a menor dúvida. Só que assim, cada caso é um caso, né? Então você falou de uma bola dentro que ele deu aqui, mas a maioria é bola fora, né? Enfim, tudo isso é eleitor, começa aqui. O vereador elege não só prefeito, ele elege deputado, elege governador, elege presidente, senador, é o vereador. O vereador é o dono do Brasil. Vereador no Brasil. Tem vereador aqui que manda mais que o prefeito Dário. Tem. Então, o vereador é o cara que... Quem que é esse poderoso na Câmara? Vários. O cara tem voto. Cara, eu tenho 5 mil, tenho 10 mil, tenho 15 mil. Junta eu com ele aqui, junta os 5 amigos aqui, nós temos 50 mil votos, cara. Isso é dinheiro, isso é poder. Eu sou dono de partido. Faz e acontece. E o prefeito, ele tá lá tendo que responder para toda essa turma aí, porque o prefeito, ele não tem poder, ele não tem autonomia. Ele tem que responder para centenas de pessoas que elegeram ele. Ele não elegeu com os votos dele, ele elegeu com os votos dos outros, que fizeram campanha para ele. É diferente. Então ele deve favor para todo mundo. E ele amarradinho, rabo preso com muita gente. Não tô falando do Dário, tô falando de todos. Tá falando todos, sem exceção. Bolsonaro, Lula, mesma coisa. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser... Zema não.
Prefeito de Joinville, não. Por que não? Zero, entrou sem aliança nenhuma, zero. Mas depois, para manter a manutenção do poder da Zero, governabilidade. Zero. Eu tive com eles, com os dois, um evento recente lá que eu empurrei o carro. Isso. Não tem cargo. Adriano, como é que você faz lá com esse vereador picareta lá? Não tem cargo no governo. Você não tem cargo. Você não dá cargo para vereador? Não dou cargo. Mas por que, como é que é a base? Não, cara, os caras têm... tá do meu lado, participa das coisas, eles têm protagonismo, mas cargo não tem. Falei, caraca. Agora você imagina o Zema. Ele entrou lá, quando o Zema entrou, nós falamos assim, puta, ele vai ser comido vivo, porque ele não tem nada. Eu tinha 2 deputados estadual na Assembleia de 70 lá. Como é que esse cara vai sobreviver sem apoio, sem nada, com o estado devastado? O cara foi reeleito em primeiro turno, com voto até de petista. Você falou que ele apoiou o Bolsonaro, ele teve voto do PT. Então assim, o cara, esse é mito. E sem fazer esse fisiologismo todo. Sem fazer politicagem, sem fazer populismo. Não, o cara é mito, não tem o que falar. Agora, então mostra que é possível. É possível, entendeu? Ah, mas é o Zema. Não, é possível. Agora, vamos lutar para isso. Como que a gente vai fazer? É o DNA, nós temos que mudar a cultura do brasileiro. O cara tem que aprender a votar, tem que aprender a acompanhar o mandato do vereador, tem que cobrar, tem que participar, tem que se instruir. Essa é a única mudança verdadeira e sustentável. Qualquer mudança que venha de cima para baixo, elegeu o Bolsonaro, não vai mudar nada. O cara durou 4 anos, já está fora, já está rifado. Não tem sustentabilidade. Para a mudança ser real, de fato, tem que ser na base. Tem que mudar os vereadores, as câmaras. São mais de 5.000 cidades no Brasil, com um monte de vereador. É aí que você muda. Mudando a base, você muda o país. Eu sei que o senhor vai defender o governador Romeu Zema. Eu sei que a resposta será pelo Zema. Mas para a próxima eleição nacional, hoje as coisas mudam, claro. As coisas mudam no Brasil conforme o casuísmo. Isso já aconteceu. Isso acontece desde que isso aqui foi descoberto e passou pelo Império, na República e agora recentemente. Então, as regras mudam conforme o jogo que a gente queira jogar. Hoje ele está inelegível, Bolsonaro. Temos 2 nomes. Um no principal colégio eleitoral e outro no segundo principal colégio eleitoral. Um governador eleito e reeleito, que agora não pode disputar, então, uma reeleição. Então termina o mandato, não é mais um, não está mais no executivo. Então seria até normal disputar um outro cargo. E eu falo de Romeu Zema, em Minas Gerais. E o novo governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eleito, muito bem eleito. Esse sim, extremamente ligado era ministro de Bolsonaro. Mas hoje traz com ele também, porque ele não se elege só por causa de Bolsonaro, e não garante a governabilidade dentro do estado de São Paulo sem ter o PSD, sem ter Gilberto Kassab. O que o senhor acha para essa próxima eleição? Qual é o nome mais competitivo? Um nome extremamente ligado a Bolsonaro? Um nome que o Bolsonaro perdeu por pouco. Ou Romeu Zema é esse nome? Eu acho que eu aposto, lógico, defendo o Zema, aposto no Zema, mas eu acho que seria muito melhor para o Brasil o Zema, assim, sem comparação. Porque ele representa essa nova política verdadeira, essa política de fazer diferente, que é um modo novo de fazer. Ele não tem rabo preso com ninguém, ele é um cara que veio do mercado, da iniciativa privada, ele é um empresário, ele não é político, ele está aprendendo a ser político, igual estou aprendendo aqui. E a visão dele, então, é totalmente outra. O Tarcísio é um cara que veio de uma formação militar, foi ministro de vários governos aí e tal, secretário e tal. É uma visão, assim, de empreiteiro. Ele é um cara que tá com o dinheiro, tá com o orçamento, ele vai lá e faz. O Zema não, é um cara que ele tem que fazer o toque de Midas lá, ele tem que fazer a coisa virar ouro. É outra visão, é outra percepção, é outra forma de atuar. E essa independência dele é vital para a saúde política do Brasil, né? O Tarcísio é um cara bacana, trabalhador, sim, só que ele está muito mal acompanhado.
mal acompanhado no sentido do fisiologismo da máquina que ele teve que sentar no colo dos caras, como o Bolsonaro sentou, como o Lula senta e como todo mundo senta. Seja em Campinas, em qualquer instância municipal, estadual, federal, esse é o modus operandi. Você senta no colo do Centrão, seja no Centrão de Campinas, no Centrão do Estado ou do Brasil, né? E tá tudo amarrado. Quando você fala de Kassab e PSDB, ele não tá lá em Brasília, ele tá aqui em Campinas, ele tá nos partidos aqui, ele tá na Câmara Municipal. Ah, mas como? Tá tudo amarradinho. O vereador aqui, ele tá respondendo, tá falando com ele diariamente, tá tudo amarradinho, tudo... Qualquer coisinha aqui na teia repercute lá e vice-versa, né? Então essa estrutura toda amarrada, o Zema não faz parte disso. Então seria muito bom pro Brasil. Mas como garantir a viabilidade de uma eleição como essa? Porque o senhor mesmo já citou, sim. O eleitor vota na pessoa. Obviamente ele foi eleito e reeleito. Eu vou dar um exemplo prático. Paulo, você quer ser prefeito de Campinas? Quero, vamos lá. Você aceita fazer uma coligação aqui com a máquina campineira? Faço. Ué, mas como assim? Você acabou de criticar todo mundo aí, que não sei o que. Não, cara, se a aliança for republicana, beleza. Ah, você quer secretaria tal? Você vai ter. Quem que você vai botar lá? O cara é da área, o cara é expert, né? Que nem o Colottini entrou lá, foi um partido que o Dado teve que aceitar. O cara é top. Novo secretário. O cara é top, eu tiro o chapéu, conheço. Novo secretário de desenvolvimento. Planejamento. Né? Planejamento, né? Então, assim, eu critiquei a forma, mas o cara não podia ter sido melhor. Então, assim, se a realidade é essa, se não tem como ser diferente, vamos fazer aliança, vamos. Republicana, não vai ter coisa errada, não tem nada. Então, assim, tudo às claras, transparência, se tiver coisa errada, faca no pescoço. Beleza, topa o jogo, vamos embora. Vereador Paulo Gaspar, vereador pelo Novo, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast, foi uma entrevista muito legal, de conseguir conhecer essa história e esses caminhos que ainda vão ser trilhados, então parte-se para uma reeleição, deve estar com esse nome no ano que vem na urna, e o Novo deve ter um candidato aqui em Campinas, Alexis Fontaine, ainda estão tentando falar para o homem assumir. Sim. Se Deus quiser, agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra aí poder participar do teu programa, sucesso, conta comigo aí, faço uma baita propaganda sua e tamo junto aí para tentar melhorar a nossa cidade. Tamo junto, agradeço mais uma vez o vereador Paulo Gaspar de coração, participando aqui do FPXcast neste 5º episódio. Agradecendo a todos que acompanharam também, mandaram suas mensagens. Agradeço aqui a Carla Brigoni, gente como a gente, a Simone, o Anderson Degresse. Meu pai estava acompanhando aqui, mandou mensagem. O Valmir, como sempre, mandando seu recado aqui pelo YouTube da FPXcast. 5º episódio. Tá chique, né? Paulo Gaspar, muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez por participar, aceitar esse convite e a gente conversar bastante sobre a política nacional e a política aqui da cidade. E ano que vem, um ano extremamente importante, uma decisão muito importante, mais uma vez, eleições municipais. Mais ou menos a gente tem um entendimento do que deve acontecer, porque vai se aglutinando muito, né? Na máquina. Se não cair nenhum meteoro e mudar o jogo, vai ser isso mesmo. Muito obrigado, viu, vereador? Obrigado. Uma conversa muito legal, esse bate-papo aqui nesse 5º episódio. Agradecendo aí a audiência, agradecendo mais uma vez aqui aos parceiros do FPXcast, a Unitar Faculdade, a Demais Seguros, os apoiadores, temos aqui o Clube Cultura, a gente tem Leandro Garcês Advogados, a Banca do Rock, hoje Twisted Sister, para a gente escutar uma música depois quando estiver indo para casa. Lembrando, todo esse material continue no YouTube e daqui a pouco vai estar já nos agregadores de podcast, Google Podcasts, Deezer e também o Spotify. Agradeço a todos que acompanharam, agradeço aqui meu supervisor técnico, Tchau Duca, do Duca Studios e Podcasts, com essa supervisão sensacional, mais uma vez aqui trazendo, né, o FPXcast. Agradeço a todos que acompanharam. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Paradella. Juízo. Unitar Faculdade. Você já conhece a Unitar Faculdade?
a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro